Imagine como as tempestades financeiras podem nos abalar, mas também nos ensinar. Marco Aurélio, um dos grandes pensadores do estoicismo, nos lembra: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Em tempos de crise, essa frase nunca foi tão relevante. Como podemos, então, transformar a incerteza econômica em uma oportunidade de crescimento pessoal e financeiro? Neste vídeo, vamos explorar como os princípios do estoicismo podem nos ajudar a enfrentar crises financeiras com uma perspectiva mais calma e racional. Em uma sociedade onde o pânico e a ansiedade muitas vezes dominam, aprender a cultivar a serenidade e a clareza mental se torna essencial. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar as circunstâncias externas, mas podemos controlar nossas reações a elas. Isso é crucial quando enfrentamos desafios econômicos. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como a filosofia estoica pode servir como um guia prático em momentos de crise. Vamos abordar conceitos como a aceitação da realidade, a importância da virtude e da sabedoria na tomada de decisões financeiras e como manter o foco no que realmente podemos controlar. Você aprenderá a distinguir entre o que é essencial e o que é supérfluo, permitindo que você tome decisões mais conscientes, mesmo em meio ao caos. Além disso, discutiremos a prática da reflexão e da autoanálise, ferramentas que os estoicos usavam para manter a mente clara e o coração sereno. Com essas práticas, você poderá reavaliar sua situação financeira, encontrar soluções criativas e, principalmente, desenvolver a resiliência necessária para superar os desafios. Ao final deste vídeo, esperamos que você se sinta mais capacitado e confiante para lidar com as dificuldades financeiras, com a certeza de que a verdadeira riqueza está em cultivar uma mente forte e serena. Então, prepare-se para mergulhar no universo estoico e descobrir como essa filosofia milenar pode se tornar sua aliada em tempos de crise. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e superação. Nos dias atuais, vivemos um período marcado por incertezas econômicas, em que crises financeiras podem surgir de forma inesperada e atingir a todos. O cenário que se desenha com oscilações no mercado, inflação crescente e desemprego eleva a ansiedade e o medo entre as pessoas, que se sentem perdidas em meio ao caos. É nesse contexto que o estoicismo, uma filosofia que remonta à Grécia Antiga, se torna uma ferramenta valiosa para nos ajudar a lidar com os desafios que a vida nos impõe, especialmente em relação às finanças. Os estoicos, como o imperador romano Marco Aurélio, nos ensinaram que não podemos controlar os eventos externos, mas podemos controlar nossas reações a eles. Essa ideia é fundamental, pois em tempos de crise é fácil se deixar levar pelo pânico e pela desorientação. Marco Aurélio, em suas meditações, frequentemente refletia sobre a importância de manter a calma e a razão, mesmo diante das dificuldades. Ele nos lembra que o que realmente importa é como reagimos às circunstâncias e não às circunstâncias em si. A relevância do estoicismo no cenário atual é inegável. Segundo estudos recentes, a saúde mental das pessoas tem sido severamente afetada por crises econômicas, levando a um aumento significativo nos níveis de estresse e ansiedade. Esses sentimentos podem obscurecer nosso julgamento e nos levar a decisões financeiras impulsivas que podem agravar nossa situação. A filosofia estoica nos ensina a adotar uma perspectiva mais racional e a nos concentrar no que realmente podemos controlar. Esse foco é essencial para navegar por tempos difíceis com clareza e propósito. Ao considerarmos a crise financeira como um desafio a ser enfrentado, podemos nos conectar com o princípio estoico do amor fati, que significa amar o destino. Este conceito nos convida a aceitar o que não podemos mudar
e a encontrar valor nas experiências, mesmo nas mais dolorosas. Em vez de nos desesperarmos diante da realidade de uma crise financeira, podemos usar essa oportunidade como um momento de aprendizado e crescimento. Ao aceitar a situação, somos capazes de tomar decisões mais ponderadas, evitando reações baseadas em emoções momentâneas. É hora de dar uma pausa e refletir sobre tudo que estamos aprendendo juntos neste vídeo. Se você está achando essas dicas úteis e quer se aprofundar ainda mais no estoicismo e em como ele pode transformar sua vida financeira, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim, você não perde nenhuma novidade que estamos preparando para você. E se este vídeo está fazendo sentido para você, curta ele. Seu apoio é essencial e nos ajuda a continuar compartilhando esse conhecimento valioso. Juntos, vamos enfrentar as tempestades financeiras com serenidade e sabedoria. Vamos em frente. Um exemplo prático desse princípio pode ser visto no comportamento de investidores que, ao invés de se desesperar com a queda do mercado, analisam suas opções e reavaliam suas estratégias. Eles utilizam o amor fati para aceitar a situação atual e adaptá-la a seus planos de longo prazo. Essa abordagem não só ajuda a manter a sanidade em meio ao tumulto, mas também pode resultar em decisões financeiras mais sábias e sustentáveis. Além disso, a prática da gratidão, que é frequentemente abordada pelos estoicos, pode ser uma aliada poderosa em tempos difíceis. Em vez de focar no que foi perdido ou no que está fora de nosso controle, podemos direcionar nossa atenção para o que ainda temos e pelas oportunidades que permanecem à nossa disposição. Essa mudança de perspectiva nos permite cultivar um estado mental mais resiliente, ajudando a mitigar os efeitos negativos da crise financeira em nossa vida. Ao integrar os princípios do estoicismo em nosso dia a dia, especialmente em momentos de crise, nos tornamos mais aptos a enfrentar os desafios com uma mente clara e um coração calmo. Em vez de sermos guiados pelo medo, podemos escolher a racionalidade. Em vez de nos deixarmos levar por decisões impulsivas, podemos agir com prudência e sabedoria. Com isso, não só nos preparamos para enfrentar as dificuldades financeiras, mas também nos capacitamos a emergir delas mais fortes e mais sábios. Portanto, ao olharmos para as lições de Marco Aurélio e dos estoicos, somos lembrados de que, embora não possamos controlar o que acontece ao nosso redor, temos o poder de controlar nossas reações e decisões. Em tempos de crise financeira, é fundamental lembrar que a serenidade e a clareza mental são nossos maiores aliados. A prática do estoicismo nos ensina a enfrentar as adversidades com coragem e a transformar a dor em aprendizado, nos preparando para um futuro mais estável e promissor. Assim, ao invés de sucumbir ao desespero, podemos abraçar a realidade e nos tornar protagonistas de nossa própria jornada. Em tempos de crise financeira, é comum que as emoções tomem conta de nós. O medo, a ansiedade e o pânico podem nos levar a decisões precipitadas, que muitas vezes agravam ainda mais a situação. Porém, a filosofia estoica, em especial os ensinamentos de Marco Aurélio, nos convida a refletir sobre a importância do autocontrole e da serenidade diante das adversidades. Um conceito central nessa filosofia é a ataraxia, que se refere a uma tranquilidade imperturbável. Essa ideia é fundamental para nos ajudar a lidar com crises financeiras, pois nos ensina a manter a calma e a clareza mental. Para entender melhor a ataraxia, imagine-se enfrentando uma situação difícil, como a perda de um emprego ou um investimento que não deu certo. Nesse momento, a primeira reação pode ser de desespero. Pensarmos em todas as contas que temos a pagar, em como iremos nos sustentar. No entanto, os estoicos nos ensinam a pausar e refletir.
o que realmente podemos controlar nessa situação? A resposta é simples: nossas reações e decisões. Ao focarmos no que está ao nosso alcance, conseguimos agir de maneira mais racional. Um exemplo prático disso pode ser visto na forma como gerenciamos nosso orçamento em tempos de crise. Em vez de nos deixarmos levar pela ansiedade e cortar gastos de maneira impulsiva, podemos aplicar a ataraxia para avaliar nossas finanças com objetividade. Faça uma lista das suas despesas essenciais e não essenciais. Pergunte-se: quais gastos são realmente necessários? Ao fazer essa análise, você não apenas mantém a calma, mas também toma decisões mais conscientes que podem aliviar a pressão financeira. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra da importância de sermos racionais. A vida é o que nossas ideias dela fazem. Essa citação nos convida a refletir sobre o poder que temos sobre nossos pensamentos e ações. Se encararmos a crise como uma oportunidade de aprender e ajustar nosso comportamento financeiro, estaremos exercitando essa habilidade de autocontrole, que é essencial para manter a ataraxia. Outra maneira de praticar a ataraxia em crises financeiras é por meio da visualização negativa, um exercício que os estoicos frequentemente recomendavam. Pense em como seria sua vida se você perdesse tudo o que possui. Essa prática pode parecer sombria à primeira vista, mas, paradoxalmente, ela nos ajuda a valorizar o que temos e a nos preparar mentalmente para enfrentar a adversidade. Ao imaginar os piores cenários, você pode criar um plano de ação que o capacite a enfrentar desafios, em vez de ser dominado pelo medo do desconhecido. Ao longo da história, muitos estoicos enfrentaram dificuldades financeiras e emergiram mais fortes. Sêneca, por exemplo, passou por momentos de crise, mas sempre enfatizou que a verdadeira riqueza não reside em bens materiais, mas na capacidade de nos mantermos serenos e racionais. Ele disse: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Essa perspectiva é essencial em tempos de crise, pois nos lembra que, ao invés de nos deixarmos levar pelo desespero, podemos usar as dificuldades como uma oportunidade para crescer e nos tornar mais resilientes. Portanto, ao enfrentarmos crises financeiras, é vital que pratiquemos a ataraxia. Vamos nos lembrar de que temos o poder de escolher como reagir às circunstâncias. Ao manter a calma, fazendo uma análise ponderada de nossa situação e utilizando ferramentas como a visualização negativa, podemos transformar a incerteza em clareza. O estoicismo nos ensina que, ao focarmos no que podemos controlar e aceitarmos o que não podemos mudar, podemos navegar pelas tempestades financeiras com mais sabedoria e tranquilidade. Então pergunte-se: como posso aplicar esses princípios estoicos em minha vida hoje? Essa reflexão pode ser a chave para encontrar a serenidade em meio ao caos. À medida que navegamos por crises financeiras, é natural que o medo e a incerteza se instalem em nossas mentes. Um dos conceitos estoicos que pode ser extremamente útil em momentos como esse é a ideia de apatheia, que se refere à ausência de paixões perturbadoras. Essa é uma habilidade que nos permite manter a calma e a clareza mental, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem caóticas. Imagine-se enfrentando a notícia de que seu emprego está ameaçado ou que suas economias estão diminuindo rapidamente. A primeira reação pode ser de pânico, uma resposta emocional que só traz mais confusão e desespero. No entanto, a prática da apatheia nos ensina a observar esses sentimentos sem nos deixarmos dominar por eles. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que não são os eventos que nos perturbam, mas sim nossas opiniões sobre eles.
Essa citação nos faz refletir sobre a importância de como interpretamos as situações. Quando conseguimos desacelerar nossas reações emocionais, abrimos espaço para decisões mais racionais e conscientes. Na prática, como podemos aplicar a apatia em nosso dia a dia? Uma abordagem é a técnica de separar o que está sob nosso controle do que não está. Por exemplo, se você se depara com uma queda repentina de renda, pode se sentir tentado a se preocupar com o futuro. Em vez de se afligir, pergunte-se: o que posso fazer a respeito agora? Focar em ações concretas, como buscar novas oportunidades de trabalho ou ajustar seu orçamento, pode ajudar a aliviar a ansiedade. Isso nos leva a um estado de ação proativa, em vez de reatividade. Outra aplicação prática da apatia é a meditação. Dedicar alguns minutos do seu dia para meditar pode ajudar a acalmar a mente e afastar as emoções turbulentas. Durante esse tempo, você pode refletir sobre o que realmente importa e o que é passageiro. Lembre-se das palavras de Sêneca: a vida é longa, se soubermos usá-la. Ao nos concentrarmos no presente e na ação que podemos tomar, em vez de nos deixarmos levar pelo medo do futuro, começamos a viver de maneira mais plena e consciente. É importante lembrar que a apatia não significa ser indiferente ou apático em relação à vida. É, na verdade, um convite a experimentar a vida com uma perspectiva mais equilibrada. Quando encaramos uma crise, podemos escolher como reagir. A serenidade nos permite observar a situação de forma objetiva e nos prepara para agir de maneira mais eficaz. Em tempos difíceis, refletir sobre o que realmente temos controle pode se revelar um poderoso aliado. Se você está se identificando com tudo isso que estamos discutindo, eu adoraria ouvir a sua opinião. Como você lida com as incertezas financeiras? Quais princípios estoicos você já aplicou na sua vida? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua experiência pode ser uma grande inspiração para os outros que estão assistindo. Vamos juntos nessa conversa e construir um espaço de aprendizado e apoio. Não esqueça de compartilhar suas ideias. Para ilustrar isso, pense em uma situação comum. Você recebe uma conta inesperada. Em vez de entrar em pânico ou se deixar levar pela frustração, você pode usar a apatia para analisar a situação. Pergunte a si mesmo: essa conta é algo que eu posso resolver? Se a resposta for sim, concentre-se em soluções. Se não, aceite a realidade e busque maneiras de se adaptar. A capacidade de se distanciar emocionalmente do problema permite que você veja a situação com clareza e busque alternativas que não havia considerado antes. Refletindo sobre esses ensinamentos estoicos, podemos aplicar as lições de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto em nosso cotidiano. O estoicismo nos convida a enfrentar a incerteza com coragem e a ver as crises como oportunidades de crescimento. Em vez de permitir que as emoções nos dominem, podemos escolher a paz interior e a racionalidade. Ao final, lembre-se de que a verdadeira liberdade vem de dentro e da nossa capacidade de governar nossas reações. Ao cultivarmos a apatia, transformamos o medo em oportunidade e a incerteza em clareza. Ao enfrentar crises financeiras, essa abordagem pode ser o diferencial que nos permite não apenas sobreviver, mas prosperar. Em tempos de crise financeira, é natural sentir-se ansioso e perdido. No entanto, os ensinamentos de Marco Aurélio e do estoicismo nos oferecem uma nova perspectiva para enfrentar esses desafios. A primeira lição é a dicotomia do controle. Precisamos entender o que está sob nosso controle e o que não está. As flutuações do mercado e as decisões de terceiros estão além de nossa influência, mas a forma como reagimos a essas situações é completamente nossa. Ao focar no que podemos mudar, como nossos hábitos de consumo e a forma como gerenciamos nosso orçamento, encontramos um caminho mais claro em meio à tempestade.
Outro princípio estoico fundamental é a aceitação da adversidade. Marco Aurélio nos lembra que as dificuldades são oportunidades disfarçadas para crescer e aprender. Ao adotar essa mentalidade, podemos transformar uma crise financeira em um momento de reflexão e autodesenvolvimento. Pergunte-se: o que essa situação pode me ensinar sobre mim mesmo e sobre minhas finanças? Essa abordagem não apenas diminui a ansiedade, mas também nos empodera a tomar decisões mais racionais e conscientes. Além disso, é crucial cultivar a gratidão. Em meio às dificuldades, lembre-se das coisas boas em sua vida e das conquistas que já alcançou. Essa prática ajuda a manter a perspectiva correta e afasta o foco do medo e da escassez. Ao encerrarmos, lembre-se de que o estoicismo é uma ferramenta poderosa para lidar com os desafios diários, promovendo uma vida mais tranquila e significativa. Agora é a sua vez de aplicar esses ensinamentos. Escolha um princípio estoico e reflita sobre como ele pode ser incorporado em sua vida. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com amigos que possam se beneficiar e deixar um comentário com suas reflexões. Ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Para finalizar, lembre-se das palavras de Marco Aurélio: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Que possamos, portanto, moldar nossos pensamentos e encontrar a paz interior, mesmo em meio às tempestades financeiras.